Gente, primeiro eu queria agradecer o convite novamente, acho que é a terceira vez que eu estou aqui, né? Sato e Vanessa já me convidaram outras vezes, já trouxe uma palavra para casais, depois a gente falou sobre comer emocional, e agora a gente vai falar sobre honrar a Deus através da alimentação. Eu já estou há 17 anos trabalhando com a nutrição, como nutricionista, em várias áreas dentro da nutrição. Só que há mais ou menos um ano, alguns meses atrás, né, Deus me converteu dentro da minha profissão para um outro caminho, né, aonde eu me prestei a estar estudando mais a palavra e entender o que Deus tem para a nossa alimentação. A gente entende, né, algumas denominações como que nós temos corpo, alma e espírito, outras corpo e espírito, mas a verdade é que essas partes elas não estão dissociadas, né? Então, o nosso corpo, o nosso físico, a nossa saúde vai impactar na nossa vida espiritual e vice-versa. Então, aí a gente já entende que há algo que Deus tem para revelar ao nosso coração através disso. E eu não quero que vocês esperem dessa palestra algo como esses alimentos são bons e esses alimentos são maus, porque são coisas que a gente já está muito acostumado a ver por aí. Se eu perguntar para vocês o que é alimentação saudável, a maioria de vocês vai saber me responder o que é. É algo que a gente precisa ir além, tá? Então, o que eu trouxe para a gente hoje, como o Sato disse, é algo que Deus já revelou ao longo de todo esse tempo e tem revelado ao meu coração sobre essa área, que é da vontade de Deus que nós sejamos redimidos por completo, né? Então, todas as áreas da nossa vida precisam dessa carga de Deus, do poder de Deus sobre a nossa vida para que a gente possa ir bem, para que a gente possa viver leve. Então, eu quero começar me apresentando. Eu sou Eliara, sou esposa do Rafael, mãe da Yarin, que está brincando com o Mateus, e já estou há 17 anos formada, e o que eu trouxe para vocês hoje é sobre como nós podemos honrar a Deus através da nossa alimentação. Irmãos, primeiro, a gente tem que entender por que a gente tem que falar sobre isso. Por que é importante para mim aprender sobre esse tema? Então, eu trouxe aqui uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo 3, de 7 a 8, que diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. A gente pode extrair daqui 3 princípios muito importantes, que são não ser sábios aos nossos próprios olhos. Então, não é sobre aquilo que você acha ou que eu acho, mas é sobre aquilo que verdadeiramente a ciência e a Bíblia nos ensinam. É sobre temor a Deus e é sobre afastar-se do mal. Quando a gente fala sobre ter saúde no corpo e vigor nos ossos, a primeira coisa que a gente pensa de verdade, qual é? 90% da nossa vida, do nosso corpo, da saúde do nosso corpo, está relacionada à alimentação. É um ato que nós fazemos pelo menos aí 2 a 3 vezes no dia, né? Para quem está comendo direito, pelo menos isso. Então, quando eu entendo que 90% da minha saúde provém da minha alimentação, eu preciso entender que essa área da minha vida necessita também do temor do Senhor. E essa área da minha vida também necessita que eu entenda como me afastar do mal dentro dessa área. Então, às vezes, a gente tende a achar que o mal ele está presente só em coisas meio espirituais, né? Pode chamar de diabo, de Satanás, do mal, enfim, como você preferir. Mas ele está presente em todas as áreas da nossa vida. E a alimentação não é diferente. Então, nós precisamos, nessa área, também temer ao Senhor. Também nos afastar do mal. E não ser sábios aos nossos próprios olhos. E quando eu preparava essa palavra para trazer para vocês, eu pensei, eu sempre gosto de trazer o que está ali escrito e do lado uma imagem, para a gente fixar um pouquinho sobre aquilo que a gente está falando. E aí eu pensei, se eu fosse o mal, o que eu faria, ou onde eu atuaria para poder prejudicar a vida das pessoas? Porque a gente, se vocês forem parar para pensar, você e eu somos adultos conscientes. A gente tem a possibilidade de ir no mercado escolher bem ou mal a nossa alimentação, né? A gente tem a possibilidade de saber, né, através de informações, o que a gente vai e o que a gente não vai comer. Mas aqueles que dependem de nós, as crianças, não. Então, se eu fosse alguém que quisesse prejudicar alguém nessa área, eu agiria onde? Eu agiria desde o começo. Eu agiria prejudicando a forma como você enxerga o ato de comer, prejudicando a forma como você enxerga a sua imagem corporal, porque isso vai impactar no teu ato de comer. E isso tudo através do quê? Deturpando, inclusive, a mente daqueles que estão
ali para cuidar daquelas crianças. Então, a forma como você ensina as novas gerações é que vai impactar na alimentação delas. O que a gente está aprendendo aqui, gente, não é só para você e para mim, é para as futuras gerações. Muito eu escuto das pessoas assim, nossa, Eliara, você já viu como as crianças estão hoje em dia? Mas a gente não para pensar que as crianças estão como estão hoje em dia por causa de nós. Porque se as crianças mudaram, foi porque a sociedade mudou. E na alimentação não é diferente. Então, o que a gente está aprendendo aqui hoje, em nome de Jesus, vai ser para a nossa vida e vai ser para as futuras gerações. Eita. Então, gente, vamos começar pelo começo? Quando eu falei para vocês que eu me prestei a estudar mais a palavra para entender desse assunto, é porque eu comecei a entender e ser tocada pelo Espírito Santo dentro do consultório. Ainda hoje, atendendo presencialmente, eu recebi uma pessoa que chorou diante de mim. Então, as pessoas não têm problemas relacionados à alimentação simplesmente por não saberem escolher o que é certo e o que é errado, mas porque há uma mudança dentro da mente delas, do emocional delas em relação ao ato de comer. E isso, gente, envolve tanta coisa. Envolve pessoas que querem emagrecer, mas já tentaram de tudo e não conseguiram. Envolve pessoas que têm transtornos alimentares, problemas reais relacionados à alimentação, que comem desenfreadamente. E hoje nós temos um discurso, às vezes vindo de dentro da própria igreja, sobre as pessoas que têm obesidade. Como se aquelas pessoas tivessem que ser menosprezadas, desprezadas ou de pôr o café, porque, na verdade, elas engordaram porque elas têm gula, porque elas praticam a gula, porque elas vivem o pecado da gula. E aí a gente enxerga o quê? Pessoas sendo, muitas vezes, culpabilizadas por condições de saúde que são chamadas pela Organização Mundial de Saúde de doença. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gula é um pecado e carece de arrependimento, mas a obesidade é uma doença que necessita de tratamento. Eliara, às vezes uma pessoa com obesidade pode estar cometendo o pecado da gula? Sim. Mas eu dizer que uma coisa é igual a outra coisa está errado. A Bíblia não traz isso para mim. E a gente vai aprender isso aqui hoje também. E eu espero que isso, irmãos, traga libertação para o teu coração e para as pessoas que te rodeiam. Porque é para isso que a gente está aqui. Não só para aprender sobre a nossa vida, mas também para edificar a vida de quem nos rodeia. A origem de tudo isso. Por que eu trouxe esse versículo para vocês? Vamos entender. Está lá em Gênesis, capítulo 3, de 4 a 6. Diz assim: a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, ou seja, do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Quando a gente olha para essa passagem bíblica, o que a gente tem que entender aqui com relação à alimentação? Às vezes as pessoas acham que o problema foi o fruto. O fruto que é o problema, era nele que estava o pecado. Mas, na verdade, o que aconteceu? A serpente criou na mente de Eva um vazio e, em seguida, ela deu a solução. Olha como isso ainda acontece nos nossos dias hoje, em relação à alimentação. O inimigo vem e cria um vazio dentro da tua mente que, às vezes, nem existe. E dentro desse vazio, ele vai te oferecer uma solução. Qual o vazio que não existia aqui, mas ele criou na mente de Eva? Deus não quer que você coma, sabe por quê? Porque você vai ser igual a ele, é isso que ele não quer. E, na realidade, momentos antes, quando Deus nos criou, o que ele disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É óbvio que nós não somos iguais a Deus, mas até um limite o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Então, a serpente veio com um vazio que ela criou dentro do coração de Eva e, em seguida, olha, come. Aí eu brinquei numa outra palestra que eu dei e eu disse assim, quando a gente olha para um cupcake, a gente pode entender como se fosse essa maçã. Eu posso escolher comer aquele cupcake, é só um cupcake, gente. A gente tem que olhar para a comida desse jeito. A comida é algo que serve para me fazer bem. Tem inúmeros significados, sim. Mas dependendo da forma como eu olho para aquele cupcake, eu posso comer só um ou eu posso escolher comer 10. E hoje em dia, os maiores problemas da humanidade são esses vazios que estão sendo criados dentro de nós e que nós estamos descontando na comida. Entende como não é simplesmente uma questão de gula ou de comer demais? É um saber mais profundo que a gente precisa ter. Então, foi isso que aconteceu aqui. E aí,
o que a ciência e a Bíblia dizem sobre alimentação saudável. Afinal de contas, a gente está aqui para aprender sobre alimentação saudável, né? Como que a gente pode honrar a Deus através da nossa alimentação? Vamos entender primeiro o que a ciência me diz sobre a tua alimentação e a minha alimentação, como ela deveria ser. E aqui eu trouxe os 4 pilares que regem essa alimentação saudável, que são quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Deixa eu passar aqui que eu esqueci de passar. Quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Quantidade. Você precisa comer aquilo que é suficiente para você. Existe uma quantidade para cada pessoa, tá? Qualidade. Esses alimentos precisam ter qualidade. Precisam ser alimentos nutritivos para poder trazer saúde para a gente. Harmonia. Cada nutriente tem que estar na quantidade correta. Então, o que a gente aprende hoje em dia? Olha só como eu tenho certeza que a maioria de vocês aprendeu errado. O certo, por exemplo, olhem para a quantidade que eu vou fazendo assim, decrescente. Carboidrato, gordura, proteína. Essa é a harmonia da quantidade de nutrientes que a gente deveria ingerir. Mas hoje está tudo deturpado. Ninguém está querendo comer carboidrato, ninguém está querendo ingerir gordura e está todo mundo comprando proteína a rodo, né? Isso está deturpado, isso foi mal ensinado para as pessoas e a gente está aprendendo de forma errada. Então, a harmonia também faz parte. E a adequação, o que é adequação? O Sato brincou que ele ia me apresentar dizendo diretamente de Belém do Pará, porque eu sou paraense. E lá a gente come comidas diferentes do que vocês comem aqui. Mas não necessariamente o que eu como é errado perto do que vocês comem ou vice-versa. A adequação é justamente a gente entender que há contextos, há culturas diferentes, há hábitos diferentes, há situações ao longo da nossa vida. Uma criança não come igual a um adulto, uma gestante não come igual a uma mulher que não está gestante, e assim por diante. É isso que quer dizer aí adequação. E aí a gente vai aprender o que a Bíblia diz também sobre isso. Eu tentei colocar meio que uma equivalência. Não tirei isso da minha cabeça, é baseado em todos esses estudos que eu trouxe aí uma parte aqui para vocês. Depois, se tiverem interesse, vão lá no YouTube, Eliara Zanetti, vocês vão ver vários outros vídeos sobre esses assuntos, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais. O que a Bíblia traz para a gente sobre o que seria uma alimentação saudável? A gente está falando sobre a gente se alimentar e, nessa alimentação, a gente honrar a Deus. Para a gente honrar a Deus através da nossa alimentação, tem que ser conforme Ele criou, não é isso? Então, a Bíblia ela nos traz que a gente tem que comer o suficiente. Lembra que eu falei lá da quantidade? Vão tentando na cabeça de vocês associar. A gente tem que comer a quantidade suficiente. Como eu sei que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia me fala de jejum e me fala de gula. Então, dependendo da situação, eu posso interpretar que uma coisa e outra não estão ali naquela quantidade que deveria. Então, a Bíblia me ensina que eu tenho que comer o suficiente. Eu tenho que comer com liberdade. Quando a gente estuda sobre a alimentação ao longo do Velho e do Novo Testamento, vocês vão lembrar que lá no Antigo Testamento existiam proibições alimentares. Existiam alimentos que não poderiam ser ingeridos pelo povo de Deus. Não sei se vocês lembram. Animais com casco fendido e que ruminam, a gente pode comer. Vocês podem comer, mas aqueles que não ruminam não pode. Aí entra o porco. Lembram? E aqui eu costumo dizer foi que houve uma ruptura da igreja. Uns continuam com esse pensamento, outros não. E aqui não estou para criticar nenhum lado nem outro, mas existe essa diferença. Aqui, a Bíblia nos ensina, a partir de Cristo, que nós somos livres para comer todas as coisas, né? E aí a gente usa o mesmo princípio que Paulo vai trazer para a gente sobre tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por todas essas coisas. E tem muita gente, na atualidade, que se deixa dominar pela comida. Não tem força para dominar os seus instintos sobre a alimentação. Mas a palavra de Deus me traz que eu tenho liberdade para comer. Olha só que difícil. A gente tem que dormir com esse barulho. Eu posso comer o tal do cupcake, mas eu tenho que ter domínio próprio para saber quantos cupcakes eu posso comer. Então, a Bíblia ela me traz liberdade para comer todos os alimentos, mas eu preciso comer com equilíbrio. E aí, gente, vem a questão de você saber o quanto de cada comida você pode comer, o quanto que serve para você, o quanto que é necessário para a tua saúde, o que é para um, não é para o outro, e por aí vai. E a Bíblia nos traz que a comida tem significados. Eu vou trazer aqui vários versículos para vocês, mas eu não vou compartilhar todos assim lendo, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas depois vocês leiam, para vocês verem quantas vezes a Bíblia fala sobre comida e sobre comer. Então,
esse tema que a gente está trazendo aqui hoje é muito falado na palavra de Deus, é que a gente nunca buscou aprender a fundo. Então, a Bíblia, ela traz para a gente muitos significados no ato de comer. E é assim na nossa vida hoje também. Então, vamos lá. Quando a gente fala de honrar a Deus através da alimentação, a gente fala de comer de forma digna, né? E quando a gente fala de honrar a Deus através da alimentação, muitas pessoas, infelizmente, até mesmo dentro do nosso meio, têm trazido coisas que a Bíblia nunca trouxe e que nem a ciência nunca trouxe. E eu já ouvi cada absurdo rolando nas redes sociais, e foi isso, gente, que há meses atrás queimou no meu coração o desejo de, falar com respaldo que aquilo ali era um monte de mito, que aquilo ali era um monte de mentira, que aquilo ali a Bíblia nunca trouxe para nós. Então, quando a gente fala de comer indignamente, a gente está falando de várias coisas relacionadas à nossa forma de comer, e não apenas a escolher um alimento ou outro. Porque o que as pessoas têm trazido hoje em dia? Alimento tal é proibido, alimento tal é permitido. Eu já vi blogueiras falando, não se pode comer aquilo que nasce debaixo do solo. Eu não sei se vocês têm conhecimento dessas coisas, mas eu já vi cada absurdo. E aí, você vê as pessoas demonizando vários alimentos. A gente não pode mais tomar leite porque inflama, a gente não pode mais comer pão porque tem glúten inflama, a gente não pode mais comer os alimentos que estão debaixo da terra, porque sei lá por quê, a gente não pode mais comer nenhum alimento que esteja no supermercado, porque Deus não criou o que está no supermercado, mas, ao mesmo tempo, a mesma blogueira que fala isso é aquela que faz o Botox. Então, assim, você não pode comer qualquer coisa que não seja natural, porque não foi Deus que criou, mas você pode usufruir de outras coisas que foi o homem que criou, e aí você faz essa separação que não tem a menor coerência. Então, é preciso, inclusive, a gente filtrar quem a gente segue nas redes sociais, para a gente não seguir, porque tem muito cristão, muito crente, indo atrás dessas informações, se culpando porque come determinados alimentos, porque não são alimentos que Deus criou, ou porque não são alimentos que Deus fez. E aí, ontem, coincidência ou não, eu rolando o feed do Instagram, procurando coisas relacionadas também a isso, apareceu para mim o vídeo de uma moça contando um testemunho, que eu não vou contar inteiro para vocês porque é longo, mas ela finalizava a experiência que ela teve com Deus, dizendo que naquele momento que ela passava fome, o Senhor trouxe uma pessoa para trazer para ela as bolachinhas de água e sal que ela havia orado pedindo a Deus. Na hora que essa moça disse aquilo, eu falei, gente, cadê o pessoal para demonizar o glúten da bolachinha de água e sal e dizer que não foi Deus que criou, sendo que foi o que Deus usou para alimentar essa moça nessa noite? Então, é preciso a gente ter discernimento para entender que não é só aquilo que nasce numa árvore que foi o que Deus me deu. Tá? Porque Deus usa a gente para inúmeras coisas. Você acha que Deus não está presente na tua memória emocional relacionada à alimentação quando você sente um cheirinho de bolo saindo do forno? Que você lembra do feijão que a sua mãe fazia? E hoje a moça que eu recebi que chorou foi porque ela chorou contando da vida dela, com saudade da mãe que havia morrido. Então, quantas vezes a gente não vai lembrar de pessoas, momentos, lugares, situações da nossa vida que aquecem o nosso coração, aonde alimentos feitos por pessoas e não feitos por Deus estavam presentes. Então, é por isso que eu disse que é muito mais profundo do que simplesmente escolher um alimento ou outro, ou achar que um alimento é bom e o outro é ruim. É sobre as intenções do nosso coração. É sobre aquilo que precisa ser redimido dentro de nós. Nós precisamos entender por que estamos comendo como estamos comendo. E não apenas por que nós estamos comendo aquilo ali que nós estamos comendo. Tá? Porque vai chegar uma hora, acreditem no que eu estou falando, já demonizaram muitas coisas básicas que a gente comia. O arroz com feijão virou ração do governo, foi essa expressão que eu ouvi esses dias. O arroz com feijão não faz mais bem para a saúde, segundo essas pessoas. Então, vai chegar uma hora que a gente não vai poder mais nem tomar água, porque a água também já vai ter sido demonizada. Então, daí a importância de a gente buscar realmente orientação correta. Comer indignamente. Eu trouxe para vocês um versículo que está em 1 Coríntios, versículos que estão em 1 Coríntios, capítulo 11, de 28 a 34. Vai ter vezes, irmãos, que eu vou colocar aqui uma reticência, que é porque eu pulei algumas palavras para poder trazer um entendimento mais cheinho para vocês, mas está tudo ali dentro daqueles versículos, tá?
Diz assim a palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quando a gente lê, eu sugiro que vocês leiam em casa completo, isso aqui para vocês verem todo o entendimento. Mas assim, muitas vezes, até mesmo em algumas congregações, a gente entende a ceia de uma maneira equivocada. E a gente acha que o comer indignamente, às vezes, é um tomar a ceia antes do outro, ou coisas nesse sentido. E até determinado ponto, em algumas situações, pode até ser. Mas aqui, o que Paulo estava falando para essa igreja, para essa comunidade? O momento da ceia é um momento solene. É um momento que nós estamos relembrando e trazendo à tona a vinda do Senhor. Então, nós estamos ceando para lembrar de tudo aquilo que aconteceu, à espera que Ele volte. É um momento muito importante. E o que vocês estão fazendo com esse momento? Vocês estão agindo com o quê? Com gula. Aqui ele está falando disso. Em outros versículos lá embaixo, se vocês lerem de forma completa, vocês vão encontrar isso. Porque há pessoas que estão chegando antes das outras e comendo a sua ceia antes das outras. E nessa situação aqui, gente, havia pessoas que só conseguiam comer algo talvez melhor naquele momento. E aí essas pessoas que eram mais pobres chegavam depois. E aqueles que chegavam antes comiam a ceia apressadamente, é o que a palavra diz para nós, comiam rápido e o máximo que eles podiam, tanto que a palavra diz que vocês estão se enchendo, se empanturrando de comida e ficando bêbados, porque ali era servido o vinho também. Então, eles estavam comendo e bebendo a rodo, enquanto outros estavam o quê? Ficando com fome. Então, quando a gente fala de comer indignamente, a gente fala de um comer que não honra a Deus, por várias situações que a gente está cometendo no ato de comer. A gente ainda vai ver sobre isso aqui na nossa atualidade, como que a gente pode aplicar isso para nós. E aí, aqui, ele está falando desse comer indigno. É a intenção do teu coração no ato de comer. Em outro momento, eu disse para as pessoas, às vezes a gente acha que gula é só comer demais, mas aqui ele está dando outros parâmetros. Aqui ele está sendo muito mais abrangente. Vocês estão comendo de forma apressada, vocês estão passando na frente dos outros. Vocês não estão se preocupando com aqueles que estão com fome. E é por causa disso que muitos entre vocês estão padecendo, porque vocês não estão se preocupando uns com os outros. E, às vezes, dentro da nossa casa, num ambiente que a gente acha que porque a gente não come muito, a gente não pode cometer algo assim. Mas, às vezes, a gente esconde comida dos outros. Às vezes, a gente recebe pessoas na nossa casa e a gente esconde aquilo que a gente mais gosta, porque a gente não quer que as pessoas comam, a gente quer guardar para nós. São comportamentos que são indignos e que a gente tem que colocar diante de Deus, porque parecem bobos, mas não são. Seguindo. Foi. A comida na Bíblia, como eu disse para vocês, eu ia compartilhar vários versículos para a gente entender o quanto que a Bíblia traz sobre comida. Não sei se está ficando legível para vocês aí. Comida é cultura e celebração. Aí olha os versículos aí que eu trouxe para ilustrar, onde a gente tem a festa dos tabernáculos, a gente tem o Cordeiro Pascal. Então, a gente tem a comida na Bíblia sendo usada como cultura e como celebração. Então, imagina só, pegando o exemplo da blogueira, quando eu pego uma pessoa que demoniza um alimento que para outra é cultura, para outra é parte dos hábitos. Entende? A Bíblia também traz isso para nós. Alegria e gratidão. A gente tem versículos como, por exemplo, a gente tem a ilustração do banquete com o filho pródigo. Então, a gente tem aqui um momento de alegria e gratidão, onde aquele pai diz, quero que mate um novilho cevado. Eu sei que se vocês sabem o que é um novilho cevado, mas é um bezerro que eles alimentam exclusivamente para momentos especiais. Então, é um bezerro gordo, cheio de gordura, bem grandão. Então, foi aqui nessa realidade que ele mandou matar esse bezerro, um momento de alegria e gratidão, porque o filho havia voltado. A comida também é vista na palavra de Deus como um lamento, onde a gente vai ouvir falar em Esther, em Esdras, de jejum, de choro, de lamento. Aqui já é onde você tira a comida de cenário, para você poder se conectar mais a Deus. E aqui vem outro problema que a igreja vem trazendo, que eu já vi nas redes sociais também. O jejum sendo trazido como uma forma de
emagrecimento para honrar a Deus. Então, há uma mistura de valores que a Bíblia nunca trouxe para nós. O jejum, talvez em um outro momento possa trazer esses estudos aqui, mas ele é usado para várias coisas na Bíblia, menos emagrecer. Mas e o jejum intermitente que eu já ouvi falar? Pode ser usado, não desaconselho, mas desde que seja feito com a assistência de um profissional. Agora, dizer que o jejum vai fazer com que você emagreça para que isso agrade a Deus, a Bíblia nunca trouxe. Quando a gente fala de gula e assemelha isso a uma pessoa obesa, a gente está esquecendo que pessoas magras também podem cometer o pecado da gula. Porque não é sobre o teu corpo, aquilo que está aparecendo para fora, mas é sobre aquilo que você comete, primeiramente, dentro do seu coração. Então, esses conceitos são muito importantes da gente aprender, para a gente também não ser enganado por aí. E a comida é recordação e memorial, como eu falei agora há pouco, da questão do bolo quentinho saindo do forno. A Bíblia também traz dessa forma, ali nos pães da aflição e na ceia, que nós fazemos todo mês, em memória do Senhor. Seguimos, então, caminhando já para o término. Como honrar a Deus através da alimentação? A gente acha, às vezes, que honrar a Deus através da alimentação é só a gente fazer uma oração antes de comer, né? E alguns a gente nem faz, às vezes, né? Às vezes a gente nem faz. Mas honrar a Deus através da alimentação é muito mais que isso. Coloquei alguns pontos aqui para vocês entenderem. Reconhecendo que Deus é provedor. Quando eu reconheço que o alimento que está na minha mesa veio do Senhor, eu estou honrando a Deus através da minha alimentação. Quando nós estamos realmente presentes. Qual é o maior, eu posso falar para vocês com toda certeza, o maior mal da humanidade hoje relacionado à alimentação? A gente está ali comendo, mas a gente não está ali. A gente está comendo, mas a gente está no celular, a gente está comendo no ambiente de trabalho, a gente está comendo, mas a gente já tem que sair. A gente está forçando os nossos filhos a comer rápido, porque eles já têm que sair. Então, a gente está perdendo conexões que a gente só tem na mesa, gente. Quando a gente pega um estudo de uma universidade super conceituada, como a de Harvard, que fez um estudo relativamente recente, e detectou que, vou resumir para vocês, inúmeras melhoras sociais estão deixando de acontecer em sociedade, porque nós estamos perdendo o hábito de sentar à mesa com nossos familiares e comer. A arquitetura da nossa casa, da cozinha da nossa casa mudou. A gente não tem mais aquela mesa gigante onde todos ficam ao redor. No máximo, a gente consegue fazer isso no Natal. Mas, no dia a dia, isso se perdeu. E aí, quando a gente vem e diz assim, as crianças estão diferentes, a gente se abstém da responsabilidade que também é nossa. Porque, quando eu era criança, eu li essa passagem bíblica lá de Coríntios, quando ele fala, vocês não esperam uns pelos outros. Na hora eu lembrei da minha mãe. A gente sentava na mesa e minha mãe dizia assim, não pode comer ainda, deixa o teu pai sentar. Porque a gente tinha aquele respeito pelo momento da refeição. A gente tinha aquele momento como um ato de amor entre família. Então, essa pesquisa de Harvard detectou o quê? Que é nesse momento, olha só que interessante, o que eu vou pontuar é para o coração da gente como igreja. É nesse momento que os jovens costumam falar como foi o seu dia. E nós estamos adoecendo, e a nossa juventude está adoecendo, porque a gente não está falando. Que é algo que vocês fazem lindamente no grupo, celebrando a recuperação, falar. E quando a gente tira esse momento da nossa realidade, que é o momento da mesa, onde é um momento que todo mundo senta e pode conversar, onde a gente pode dizer para o nosso filho, vem cá, como foi teu dia na escola? E aí, como foi? E aí, essa comida está gostosa? E aí, o que, é que você gosta de comer? E aí, o que você fez hoje? A gente está abortando esse momento. E isso está fazendo diferença na nossa geração e vai fazer diferença nas gerações futuras. A gente honra a Deus na alimentação quando a gente respeita as escolhas alheias. É muito engraçado quando alguém está num ambiente que tem comida, que sabe que eu sou nutricionista, fala, ai, lá vem a Nutri, não sei o quê. E eu nunca critiquei ninguém, nem nunca vou criticar ninguém, porque cada um come o que quer. Né? Só aquele que vai vir no consultório que vai ter uma dieta diferente, que aí eu já posso de repente ficar de olho. Mas, assim, a gente tem que respeitar aquele que come e aquele que não come. O que a gente tem hoje em dia? Uma chatice tão grande em relação à alimentação, que quando você chega num ambiente que tem alguém fazendo, por exemplo, uma dieta, uma pessoa que é muito fitness, como a gente diz, né? Tudo é errado a gente comer. Nossa, você está comendo isso aí, mas isso aí é um veneno. Nossa, mas você vai comer essa quantidade, mas isso aí... Então, a gente precisa honrar a Deus na alimentação, gente, respeitando as escolhas dos outros. Tem gente que vai escolher comer e tem gente que vai escolher não comer. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente vê Pedro, vê Paulo falando sobre isso.
né? A palavra de Deus nos ensina que aquele que come, come para honrar a Deus, e aquele que não come para honrar a Deus também. Então, a gente tem que respeitar aqueles que comem e aqueles que não comem, parar de ficar sendo o que a gente chama dentro da nutrição de policial alimentar do outro, tá? A gente honra a Deus também quando a gente não come além do que a gente necessita. Tem gente que às vezes fala assim, nossa, mas será que eu cometo o pecado da gula? A gente tem que analisar isso tão firmemente dentro do nosso coração, porque às vezes, como eu disse, a gente não está acima do peso, mas às vezes a gente está cometendo sim. Então, a gente precisa ver se a gente não está comendo além do que a gente necessita. E às vezes você está comendo além do que você necessita porque você está com alguma doença realmente, você está com alguma carência, você está com algum problema de saúde. Às vezes não, ok, às vezes a pessoa está fazendo por gula mesmo, mas às vezes é porque você tem um problema de saúde que precisa de tratamento. Mas não comer além do que você necessita é necessário para você estar honrando a Deus, porque há pessoas em outros lugares que não têm nem o mínimo que você tem, que você está comendo, e isso deve ser reconhecido à mesa. Honrar a Deus passa por esse reconhecimento. Não idolatrando alimentos. Aqui eu vou pegar vocês. Eu não vivo sem o meu pãozinho, não sei de que horas. Nossa, eu recebo muita gente no consultório, então eu não tiro esse pãozinho de tal hora, porque eu não consigo viver sem esse pãozinho. Eu tenho familiares que não vieram me visitar ainda, meu marido sabe que é verdade o que eu estou falando, que não vieram me visitar ainda de lá de Belém. Sabe por quê? Porque aqui não tem o açaí que tem lá. O açaí que a gente come em Belém é totalmente diferente do açaí daqui. E a gente come lá todos os dias, faz parte da refeição diária. E tem pessoas, a maioria, que come de manhã e à noite, no almoço e no jantar. Então, isso é algo muito presente. É cultural, faz parte dos hábitos, ok. Mas, graças a Deus, eu já tinha perdido esse hábito antes de vir morar para cá. Eu estou aqui há 10 anos, morando em Serquilho com o Rafael. E com a minha família, graças a Deus, congregando lá na igreja presbiteriana. Inclusive, deixa eu puxar um link para agradecer meus amigos, meus irmãos que vieram de lá, presbítero Dei e a Lu. E, irmãos, graças a Deus eu já tinha perdido esse hábito, porque senão eu ia sofrer mais do que eu sofri. Eu não vou dizer que eu não sofri, porque eu sofri muito. Fiz o Rafael andar comigo, às vezes, até às 10 horas da noite, andando atrás do açaí, que não tinha, e continua não tendo. Na verdade, eu achei aqui em Sorocaba, então agora eu consigo ter esse açaí que vem de lá. Mas o que eu quero trazer para vocês? Que tem gente que ainda não veio me visitar, porque idolatra a tal ponto essa comida. Gente, o açaí no Pará tem até música para ele. Gente, se vocês se prestarem aí a fundo, vocês vão ver cada coisa. Mas, assim, tem gente que ainda não veio me visitar. Eu não sou tão importante quanto o açaí, você acredita? Então, isso é idolatrar alimento, gente. Tem gente que fala isso, eu estou falando em relação ao açaí, mas tem gente que fala isso em relação ao pãozinho, ou qualquer outro alimento que você, de repente, tem o hábito, ou que era a cultura do lugar de onde você veio, não sei. Tá? Então, idolatrar alimentos, falar como se, eu não vivo sem isso. Nas minhas imersões, eu falo para as mulheres assim, você não vive sem isso, você não vive sem Cristo, irmã. Você não vive sem um pão, irmã. Você vive, sim, sem um pão. Enfim. Repartindo e estando em comunhão. Deus está presente quando a gente usa o alimento para esse fim. Quando a gente traz, né, aquele momento de comida para algum evento da igreja, poxa, vai ter uma comida depois, isso é maravilhoso, Deus se alegra disso. Ele só não se alegra se você for correndo na frente dos irmãos e não deixar nada para os irmãos comer. Amém? Seguindo para o término. Eu falei, deixa eu só voltar aqui, que eu falei, o último foi repartindo e estando em comunhão, né? Caminhando para o término já. Quando a gente fala de comunhão, a gente não tem como não falar das inúmeras vezes que a palavra de Deus trouxe para a gente a comida como sendo um ambiente de comunhão. A gente vê na palavra de Deus pessoas que se arrependeram no momento da mesa. Temos Zaqueu como exemplo. Foi no momento do jantar diante de Jesus que ele obteve o quê? A salvação. Então, o momento de comunhão é extremamente importante e sagrado, sim, irmãos. E a gente honra a Deus quando a gente reparte aquilo que a gente tem para comer com o próximo, quando a gente faz isso com alegria, quando a gente senta à mesa juntos, celebrando porque o Senhor providenciou aquele alimento para nós e edificando uns aos outros com bom proceder à mesa. E aí, olha essa palavra maravilhosa que está lá em Apocalipse, e eu esqueci de colocar a fonte, mas é Apocalipse 19. Está escrito assim: o anjo me disse, João disse essas palavras, né? O anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, olha que
Que coisa magnífica que a palavra de Deus nos traz em relação à comida. Um dia estaremos participando de uma ceia celestial, as bodas do Cordeiro, na presença do Senhor, visita de João lá em Apocalipse. E ele ainda enfatiza, terminando dizendo, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, se a comida não tem essa importância tal na nossa vida, irmãos, e uma importância tal que não é meramente sobre o que eu vou escolher comer ou não, mas é sobre todo um caminho que passa na minha vida até que eu chegue num mercado e escolha o que eu vou comer ou não. É sobre aquilo que você pensa sobre a comida, é sobre aquilo que você pensa sobre a sua imagem corporal, que muito está deturpada e indo, né, ali para uma alimentação equivocada. Enfim, tudo isso é tão lindo e tão importante que, com a minha profissão, eu cheguei num ponto que eu falei, eu não tenho como não falar disso, porque eu fui chamada para cuidar de pessoas que vêm comigo para tratar de doenças, de obesidade, seja do que for. Mas eu também entendo que o Senhor está me chamando para falar para o povo de Deus. Existem pessoas dentro do nosso meio, conhecedoras da palavra, e que não têm dado tal importância para a sua própria alimentação, para a alimentação da sociedade, como Deus aqui via. E, para finalizar, eu trouxe essa mensagem. Estaremos juntos no banquete eterno, em nome de Jesus. E ali redimidos, e ali, né, já junto com o Senhor. Hoje, a gente não vê face a face, a gente só vê em partes, né? Mas, mesmo vendo em partes, já é possível que a gente aprenda sobre verdadeiramente como honrar a Deus através da nossa alimentação. Eu desejo fervorosamente que os irmãos tenham entendido essa palavra, que tenha penetrado no teu coração, que tenha sido e que se torne, talvez para alguns, importante, assim como para a palavra de Deus, assim como para Deus é importante. Se vocês desejarem depois ter mais conteúdo, me segue lá nas redes sociais. Esse é o meu contato para convite, como, né, o Sato fez, de trazer aqui para palestrar, levar em empresa, ou na própria comunidade, ou se você não é dessa comunidade, não sei. Né? Então, eu estou aí me dispondo a levar essa palavra, que eu creio que é de libertação para o coração de muita gente. Amém, meus queridos? Obrigada pela oportunidade, Sato. Concluo aqui.